longo desta série, compartilhei com você princípios simples, mas profundamente transformadores. Falamos sobre não criticar. Falamos sobre apreciar com sinceridade. Falamos sobre despertar no outro um desejo verdadeiro. E também refletimos sobre como pequenas atitudes podem silenciosamente fortalecer ou destruir relações. Mas existe uma pergunta que permanece. Se esses princípios são tão claros, tão acessíveis, por que tão poucas pessoas realmente os aplicam? Por que é tão comum encontrar pessoas que sabem exatamente o que fazer, mas continuam repetindo os mesmos erros? A resposta não está na falta de conhecimento. Está na falta de consciência no momento em que mais precisamos dela. Porque entender algo é fácil. O difícil é lembrar disso quando estamos irritados, quando somos contrariados, quando nosso orgulho é tocado. É nesses momentos que a maioria das pessoas esquece tudo o que aprendeu e age no automático. Critica sem perceber, interrompe sem notar, ignora sem intenção e depois se pergunta por que as relações se desgastam. A verdade é simples e, ao mesmo tempo, desafiadora. Não são as grandes decisões que definem a qualidade dos seus relacionamentos. São os pequenos comportamentos repetidos todos os dias. É a forma como você reage quando algo não sai como esperado. É o tom que você usa quando discorda. É a sua capacidade de ouvir, mesmo quando acredita estar certo. É aí que tudo acontece. Pessoas que transformam suas relações não são aquelas que sabem mais. São aquelas que conseguem, pouco a pouco, agir diferente. Elas não são perfeitas. Elas também erram. Mas existe uma diferença essencial. Elas percebem. Percebem quando falham. Percebem quando exageram. Percebem quando poderiam ter sido mais gentis. E, principalmente, escolhem ajustar. Essa escolha, repetida ao longo do tempo, muda tudo. Porque relacionamentos não melhoram por acaso. Eles melhoram quando alguém decide ser mais consciente. Talvez você esteja esperando que o outro mude, que o outro entenda, que o outro faça diferente. Mas toda transformação real começa de um lado só, do seu. E isso não é sobre carregar peso, é sobre assumir poder. O poder de influenciar o ambiente ao seu redor. O poder de tornar uma conversa mais leve. O poder de fazer alguém se sentir valorizado. E quando você muda, algo curioso acontece. O outro começa a mudar também. Não porque foi obrigado, mas porque se sentiu respeitado, se sentiu visto, se sentiu importante. E isso desperta o melhor nas pessoas. Ao longo da vida, percebi que todos nós carregamos um desejo silencioso. O desejo de sermos compreendidos, de sermos reconhecidos, de sermos tratados com consideração. E quando alguém nos oferece isso, nós nunca esquecemos. Por isso, mais do que aprender técnicas, o verdadeiro convite aqui é outro. É viver esses princípios, não apenas quando for conveniente, mas principalmente quando for difícil. Porque é nos momentos difíceis que eles mostram seu verdadeiro valor. Se você chegou até aqui comigo, talvez já tenha percebido algo importante. Relacionamentos não são sobre vencer discussões, são sobre preservar conexões, não são sobre estar sempre certo, são sobre saber cuidar do outro, sem deixar de ser quem você é. E essa é uma habilidade que transforma não apenas relações, mas a forma como você vive. E foi justamente pensando nisso que eu reuni tudo o que conversamos ao longo dessa série em um material mais profundo e organizado que está na descrição desse vídeo. Um e-book que não é apenas para ler, mas para revisitar, para refletir com calma, para aplicar as atividades no seu ritmo e, principalmente, para te ajudar a transformar esses princípios em prática no seu dia a dia.
Se em algum momento você sentir que precisa voltar, reforçar ou simplesmente se reconectar com tudo isso, esse material pode caminhar com você. Antes de encerrarmos, quero te fazer um último convite. Leve apenas uma coisa desta série, não todas, pelo menos uma, e comece a praticar hoje. Pode ser ouvir melhor, pode ser reconhecer mais, pode ser criticar menos, mas escolha e pratique. Porque conhecimento sem ação não transforma nada, mas uma pequena ação repetida com consciência pode transformar tudo. Se essa jornada fez sentido para você, eu espero, de verdade, que algo aqui tenha ficado contigo, porque no fim, não é sobre assistir mais um vídeo, é sobre sair diferente de como você entrou, e se isso aconteceu, mesmo que em silêncio, então tudo isso já valeu a pena. E eu encerro com uma ideia simples, mas poderosa. Você pode conquistar mais amigos em 2 meses, interessando-se sinceramente pelos outros, do que em 2 anos, tentando fazer com que eles se interessem por você. Obrigado por me acompanhar até aqui. E mais do que isso, por escolher evoluir na forma como se relaciona com o mundo.